Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, verso 4. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra do Senhor. Continuamos a aprender algo importante, algo fundamental para a nossa fé, o zelo apostólico, este zelo manifestado com as doutrinas que Jesus lhes tinha ensinado. Falando sobre a atenção que eles deram à prática do batismo em nome de Jesus e ao batismo com o Espírito Santo. Em relação ao batismo nas águas, a atenção, o zelo foi tão grande que o apóstolo Paulo chegou a rebatizar 12 discípulos de João Batista, porque eles não eram batizados em nome de Jesus. E Paulo os batizou novamente, mas agora em nome de Jesus. Mas duas coisas que nós iremos enfatizar hoje. No batismo nas águas, era conforme o qualificativo já diz, nas águas. Por que nas águas? E mais do que isso, João capítulo 3, verso 23, nós que sempre lemos sobre o batismo ministrado por João Batista, sempre lemos em Mateus capítulo 3. E nos demais evangelhos, João batizando no Jordão, no Rio Jordão. Inclusive, o próprio Jesus foi até o Jordão para ser batizado por João Batista. Mas, no Evangelho de João, o evangelista narra que João Batista batizava também em Enom, perto de Salim. Por qual a razão? Porque havia ali muitas águas. É bom repetir. João batizava também, isto é, não só no Jordão, mas também em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Mas o que quer dizer esta ênfase? Por que isto ficou tão evidente? Batizava ali porque ali havia muitas águas. Não sei onde descobriram, aliás, onde inventaram o chamado batismo por aspersão. Aquele das gotinhas na cabeça ou
na testa. Não sei o que fazem quando olha um registro como este. João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Filipe, quando batizou o eunuco, eles estavam andando. Aliás, o eunuco estava em viagem e Filipe foi enviado para lá por ação direta de Deus. Ele foi arrebatado, saiu de uma região para outra, especificamente encontrar o eunuco. E naquele diálogo em viagem, Filipe ensinando para ele as Escrituras, pois ele disse para ele, quando Filipe o perguntou: entendes tu o que lês? Ele disse: como poderei entender se não há quem me ensine? Mas agora ele achou quem o ensinou. E naquele trajeto, eles passaram por um lugar onde havia um rio. E o eunuco perguntou para ele, ou disse para ele: eis aqui água, olha a água, que impede que eu seja batizado. Bem, é claro que pensando em gotinhas na cabeça ou na testa, é claro que aquele viajante viajando num deserto, ele tinha no seu carro algum recipiente com água para beber durante o trajeto. Se a prática fosse gotinhas, ele poderia usar daquelas, mas não. Ele já tinha sido ensinado por Filipe o valor de muitas águas, então ele mesmo faz a proposta. Ele pergunta: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? É lícito se crês de todo o coração. E sabe, o registro ele parou o carro, aliás, e ficou registrado em Atos, no capítulo 8, que desceram ambos, Filipe e o eunuco, desceram as águas. E Filipe batizou o eunuco e ambos saíram da água. É claro demais. Mas por que ainda a pergunta? Porque tinha que ser, ou tem que ser, o batismo, não apenas em água, mas em muitas águas. Desculpe, isto porque o significado do batismo é amplo, é profundo. Nos próximos vídeos, a gente vai afundar nessa profundidade. Aos Romanos 6, 3, 4, quando Paulo está ensinando, escrevendo aos romanos, quando ele estava falando sobre a graça
o poder da graça de Deus, então ele usa aquele sistema dele de escrever, perguntando e como que dialogando com alguém. E tem aquela pergunta, então, se a graça é assim, podemos pecar à vontade. Ele disse, de modo nenhum, não sabeis que aqueles que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte, foram sepultados com Cristo, para que também sejam ressuscitados com Ele. Aleluia! Eis aí batismo, não só em Atos, mas em Romanos. E a simbologia clara, o simbolismo do batismo, aquela declaração apostólica em nome de Jesus. O porquê de em nome de Jesus. Em nome quer dizer para dentro de Jesus. Agora, Paulo deixa claro os três fatos, os três significados, esta identificação com Jesus na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Três fatos que acontecem com o batizando, aquele que creu em Jesus, aquele que se arrependeu e desce as águas, quando o nome de Jesus, não o título, Pai, Filho e Espírito Santo, não. Quando o nome de Jesus é invocado sobre esta pessoa, ele está sendo introduzido em Cristo e morrendo para o mundo, porque Cristo morreu. E quando ele é submergido nas águas, ou imergido nas águas, que batismo quer dizer mergulho ou imersão, então morreu, está sendo sepultado. E ao ser retirado das águas, sendo ressuscitado em Cristo, com Cristo. Então, a gente começa a pisar nas águas do conhecimento, da profundidade que é o batismo nas águas, e em nome de Jesus. Nos vídeos posteriores, iremos descobrir mistérios, maravilhas, o porquê dos apóstolos enfatizar tanto o batismo em nome de Jesus. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.